Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria hoje de trazer um breve estudo sobre o texto áureo da Bíblia, como nós assim chamamos, João capítulo 13, versículo 16. Acredito que esse seja o primeiro versículo que todo cristão, quando ele se converte ao Senhor Jesus, ele aprende de memória, ele decora esse versículo, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto que nós lemos aqui na Bíblia, em João capítulo 3, versículo 16. E muitas vezes a gente vê a respeito desta expressão de tal maneira. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falarem: Deus amou o mundo de tal maneira que não dá nem para expressar. Então foi de tal maneira, mas é um equívoco essa interpretação. Esse versículo 16, ele está relacionado no contexto. Nós podemos chegar a dois versículos anteriores, versículo 14 e versículo 15. Esse texto ele se encontra na conversa de Jesus com Nicodemos. E diz assim, o versículo 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Para que todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui nós chegamos no versículo 16, na expressão de tal maneira. Mas esse versículo ele está relacionado com o versículo 14, quando Jesus fala que Moisés levantou uma serpente no deserto. E esse texto se encontra em Números capítulo 21, que diz assim, são apenas 5 versículos, eu vou ler rapidamente. O episódio da serpente de bronze, que diz assim: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. O povo reconheceu o erro dele, reconheceu o pecado. Ora o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na numa haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. É interessante que a Bíblia diz claramente que a serpente era que alguém era mordido pela serpente. A serpente é uma cobra, né? É interessante que não existe picada de cobra, existe mordida de cobra. O fulano de tal foi picado pela cobra. Não, ele não foi picado pela cobra. Ele foi mordido pela cobra. A cobra ela tem dente. A cobra ela morde, ela não pica. Quem pica é mosquito. Então as pessoas eram mordidas no deserto porque elas tinham murmurado contra Deus. Deus fez com que viessem serpentes abrasadoras. E essas pessoas, elas depois reconheceram o seu erro, o povo reconheceu o erro, reconheceu o pecado, pediu para que Moisés orasse a Deus, reconhecendo que somente de Deus viria a solução para aquela situação. E Deus orou e então
recebeu uma palavra de Deus, Moisés recebeu uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, dizendo que era para fazer uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse para a serpente de bronze ficaria curado. É interessante nós entendermos que aquela serpente de bronze não tinha poder algum. Essa serpente de bronze ela não pode ser uma referência bíblica para fundamentar a justificativa de se fazer imagem. E aquela serpente de bronze não tinha poder algum. Não era a serpente de bronze que curava, era quando o povo olhava para a serpente de bronze, obedecendo a palavra de Deus, que Deus tinha dado para Moisés. Em obediência à palavra de Deus, as pessoas eram curadas. Não era a serpente de bronze que tinha poder. Era a obediência, o ato de olhar para a serpente de bronze é que curava a pessoa. Assim como Naamã obedeceu a palavra de Deus. Não eram as águas do Rio Jordão que tinham poder para curar, mas a obediência de Naamã em mergulhar 7 vezes naquela água, essa obediência de Naamã é que curou Naamã. Ele obedeceu a palavra de Deus, ele obedeceu aquilo que o profeta Eliseu tinha falado para ele. Então a gente vê aí que a bênção está na obediência à palavra de Deus. Então não eram as águas do Rio Jordão que tinham poder para curar Naamã. Foi a obediência na palavra de Deus. Mergulha 7 vezes e você será curado. Não era a serpente de bronze que tinha poder para curar, mas o fato de olhar para a serpente de bronze é que curava as pessoas, em obediência à palavra de Deus. E Deus amou o povo, Deus teve misericórdia do povo porque o povo reconheceu o seu pecado, pediu Moisés, falou: Moisés, ora, porque realmente é só Deus que pode nos livrar dessa situação. Reconheceu que a solução estava em Deus, e Deus amou o povo. Deus amou o povo tanto naquele deserto que ele proveu a serpente de bronze para que o povo olhasse e fosse curado. Então esse versículo 14 aqui de João 3,16, João capítulo 3, versículo 14, ele diz exatamente essa passagem que nós lemos sobre a serpente de bronze, em Números 3, 21. E diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Olha que Jesus se reportou a essa passagem lá de Números capítulo 21, dizendo: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Jesus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que de tal maneira? Uma tal maneira que não se pode expressar? Não é isso que Jesus está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira como? Do mesmo modo, assim como Deus amou o povo no deserto e proveu aquela serpente de bronze, para que o povo olhasse para a serpente de bronze e fosse curado, de tal maneira, do mesmo modo, agora Deus proveu não uma serpente de bronze, mas proveu Jesus Cristo, que foi levantado na cruz do Calvário, e agora nós não precisamos mais olhar para a serpente de bronze, para ser salvo, para ser curado. Agora nós vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Essa que é a palavra, esse que é o segredo dessa expressão de tal maneira. E não o fato: Deus amou o mundo de tal maneira, é uma tal maneira que o João nem pôde expressar. Não é essa a interpretação. A interpretação é do mesmo modo pelo qual Deus amou o povo de Israel lá no deserto e proveu a serpente de bronze, e o povo olhava para a serpente e era curado quando ela era mordida por uma cobra. De tal maneira Deus amou o mundo, da mesma maneira Deus amou o mundo, para que agora todo aquele que crê em Jesus seja salvo. A serpente de bronze foi levantada no deserto, mas Jesus depois foi levantado. A interpretação é exatamente essa. A serpente de bronze é uma tipologia bíblica de Jesus.
No Antigo Testamento essa é uma tipologia, é um tipo de Jesus, está ali, a mensagem ali está transmitindo Jesus, e Jesus mesmo deixou isso bem claro. Assim como a serpente foi levantada no deserto, agora o Filho do Homem vai ser levantado, e nós não vamos mais olhar, não é necessário olhar para uma serpente de bronze, não há nenhuma outra solução, não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro nome. Nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Então esse é que é o entendimento da expressão de tal maneira. Para concluir, vamos ler aqui novamente o texto, porque agora você vai ler esse texto de outra forma, com outra visão. Você vai ver que de tal maneira, Jesus está falando do mesmo modo como Deus amou o povo no deserto e proveu uma cura para o povo no deserto, proveu uma salvação para o povo no deserto. De tal maneira, do mesmo modo, Deus amou o mundo, e agora quem crê no Filho de Deus não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Entenda agora essa expressão de tal maneira. E se você tem na tua mente que esse de tal maneira significa Deus amou o mundo de tal maneira, que é um modo tão profundo que não dá nem para expressar, tira isso da sua mente, porque esse de tal maneira significa do mesmo modo. Do mesmo modo como Deus amou o povo lá no deserto e proveu a serpente para que o povo fosse salvo, agora Deus proveu Jesus para que nós possamos ser salvos. E quando nós olhamos para Jesus, o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o antídoto para o nosso pecado. Olhar para a serpente de bronze era um antídoto para o pecado do povo. O povo tinha murmurado, havia uma consequência. A consequência eram as mordidas das cobras, das serpentes. Mas o antídoto para a consequência daquele pecado era olhar para a serpente de bronze. E o salário do pecado era a morte. Aquele que não olhava, aquele que não obedecia e não olhava para a serpente de bronze. Eu não vou olhar para a serpente de bronze nada. Essa pessoa ela morria porque ela não recebia a cura. E assim hoje também somos nós. Aquele que não olha para Jesus, ele vai morrer no veneno do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A condenação do nosso pecado é retirada quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da fé, o autor da salvação. Agora olhamos para Jesus. Espiritualmente falando, olhamos para a cruz de Cristo, para Jesus que foi crucificado, que ali ele pagou com a sua morte vicária e expiatória, ele pagou a culpa do nosso pecado, ele morreu em nosso lugar. A palavra vicário vem do latim e está relacionado com a palavra vigário. Vicário vem do latim, significa substituição. E o expiatório porque um preço foi pago, assim como aquele bode expiatório era sacrificado em favor do pecado do povo, para que o povo recebesse o perdão do pecado. Agora o Cordeiro de Deus sofreu a morte expiatória, ele pagou o preço da culpa do nosso pecado e morreu em nosso lugar. Morte vicária e expiatória de Jesus. Vicária porque foi uma morte substitutiva, Jesus morreu em nosso lugar, e expiatória porque um preço foi pago, e o preço foi o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora não mais uma serpente de bronze, agora nós temos o autor da salvação, e nós devemos olhar para Jesus, o autor da salvação, o autor e consumador da nossa fé. Por isso nós devemos aceitar Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, ter uma verdadeira entrega ao Senhor Jesus, porque é Ele quem vai perdoar os nossos pecados, é Ele quem vai tirar a morte de nós e vai nos dar vida e vida eterna. Concluindo o estudo, vamos ler aqui agora João capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, assim como Deus amou o
mundo lá no deserto, assim como Deus amou o povo lá no deserto, de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que eu creio que agora essa expressão de tal maneira, ela ficou bem entendida. Então tira da sua mente, caso você tenha isso em mente, Deus amou o mundo de tal maneira, porque uma maneira tão profunda, tão grande, que não dá como expressar. Aí João disse que é de tal maneira, não é nada disso. Esse de tal maneira é do mesmo modo como Deus amou o povo no deserto e proveu uma serpente de bronze para que o povo não morresse. Hoje Deus proveu Jesus Cristo para que nós não morramos no pecado, para que nós tenhamos pecado e tenhamos a vida eterna, e para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos. Eu creio que essa palavra vai continuar falando aos nossos corações e nós vermos como Deus nos amou de tal maneira, assim como Ele amou o povo no deserto, do mesmo modo, de tal maneira, Ele nos amou e enviou Jesus para que morresse por nós na cruz do Calvário. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e que essa palavra continue falando aos nossos corações pelo poder do Espírito Santo.